Olá pessoal, bom dia a todos. Sou Diógenes do blog de Forex diariafxonline.blogspot.com e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês a minha análise semanal para a semana de 15/6 a 19/6 de 2015. Vamos falar de vários pares, de várias oportunidades e pontos de interesse para essa semana. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com você como foi o resultado do canal de análises da semana passada, ou dessa semana que passou agora do dia 8 ao dia 12 de junho de 2015. Ok? Foram 6 operações, a gente pode ver aqui a lista. Todas essas operações foram gravadas e estão todas disponíveis aí para o pessoal do canal de análise. No dia 8/6 tivemos uma operação negativa, foi menos 1%, foi pela estratégia das médias móveis no USD-JPY, certo? No dia 9/6 nós tivemos duas operações por duas estratégias diferentes, uma pela abertura de Londres e outra pelo dólar, ok? O GBPCAD deu 1% e o AUD-USD deu 1,38%. No dia 10/6 nós tivemos uma operação no SDCAD, deu 0,64% pela estratégia dos períodos mais longos, ou D1. No dia 11 tivemos essa operação de 1% no euro-USD, foi pela estratégia do dólar, e também no dia 12, sexta-feira, tivemos mais uma operação de 1% pela abertura de Londres, totalizando entre ganhos e prejuízos 4,02% essa semana. Ok? Todas essas operações foram gravadas e estão disponíveis, aí o pessoal do canal de análise acompanhou e pôde ver essas oportunidades. Certo? Aqui está meus dados de contato, se você tiver interesse, se quiser me contatar ou conhecer o meu blog, está aqui diariafxonline.blogspot.com. Esse aqui é o meu e-mail e aqui está meu Skype, ok? E nesse vídeo nós vamos falar das análises, da análise semanal para 15/6 a 19/6 de 2015. Acredito que podemos aí trocar ideias bastante interessantes, portanto, se você não está inscrito no canal, nesse canal do YouTube, eu te sugiro que você faça a sua inscrição. Toda semana eu posto um vídeo como esse, mostrando os principais pontos de interesse, o que se espera para a semana que está para começar e como que nós podemos aí basear nossas operações por volta desses números. É uma forma bastante interessante de se ver para o mercado e eu particularmente vejo isso como uma forma muito simples e bastante efetiva de negociação. Ok? Bom, para quem não sabe, eu também estou dando aula ao vivo na U-Trading, ok? Essa semana meu horário vai ser dia 16/6 de 2015 às 16 horas no horário de Brasília e dia 18, ou seja, terça e quinta-feira. O acesso é totalmente gratuito, você precisa entrar nesse site utrading.com/pt, até porque tem vários idiomas, aqui PT de português, logicamente, e você está convidado a participar das aulas ao vivo, ok? Não precisa pagar nada, é totalmente gratuito. Convide os seus amigos e traga as suas perguntas a respeito do mercado Forex. Tem sido bastante interessante, nós temos trocado ideias de forma muito interativa, bastante legal. O pessoal tem feito bastante perguntas e acredito que isso pode enriquecer bastante a nossa experiência. Então, essa semana que vai começar agora, dia 16 de junho e dia 18 de junho, estarei ao vivo na trading às 4 horas da tarde, em ambos os dias, no horário de Brasília. Portanto, se você estiver em outro aí, horário, basta fazer a conversão e ver qual que é o seu horário. Certo? Está convidado e, enfim, traga suas perguntas. Nós falamos de análise técnica, falamos de desenvolvimento como trader e etc. Tem sido realmente bastante interessante. Certo? Muito bem, e agora falaremos das nossas principais oportunidades para essa semana. Bom, como vocês sabem, eu faço um mapeamento no final de semana, os pontos principais de referência para a semana que está para começar, e esses pontos servem para mim como zonas, ou pontos de interesse para a semana inteira que direcionam em boa parte das minhas operações. Ok? Eu acredito que essa é uma forma bastante interessante de nós olharmos para o mercado através de pontos de interesse. Afinal, não é em todo lugar, nem em qualquer momento, que o mercado dá para a gente oportunidade de negociação, mas eu acredito que as principais ou as melhores oportunidades acontecem a partir desses níveis. Ok? Eu sempre faço
eu pego do gráfico mensal, depois eu baixo para o gráfico semanal e para o gráfico diário. São esses três períodos maiores que dão para mim a direção principal de longo prazo, e aí eu consigo determinar inclusive a direção de curto prazo. Para o EURUSD, que é o nosso primeiro par que nós temos aqui, temos essa zona de suporte, que aqui atrás foi uma zona de suporte bastante importante. Okay? Aqui foi uma zona de suporte. Temos esse outro nível que também foi suporte, que pode funcionar como resistência. Ambos podem funcionar como resistência. Se nós olharmos no gráfico semanal, vemos a mesma coisa, e no gráfico diário vemos esse nível, que aqui foi uma zona de suporte, resistência e resistência, podendo funcionar novamente como resistência. Certo? Portanto, temos essa zona de resistência do gráfico diário e temos essa outra zona que anteriormente foi suporte, agora pode ser resistência no gráfico diário também. Ou seja, temos uma zona de resistência muito importante para o EURUSD nesse ponto. Se ele conseguir ultrapassar essa zona de resistência para cima, muito em breve ele vai tocar em outra zona de resistência que dá para a gente ver no gráfico mensal, que é esse outro nível aqui. Tudo isso leva a considerar que, enfim, nós temos muitos obstáculos para o EURUSD subir. Vai ter que passar primeiro essa resistência no gráfico diário, depois essa resistência no gráfico mensal, depois essa outra resistência no gráfico mensal e assim sucessivamente. Eu particularmente gosto de situações, ou procurar situações onde existe pouca ou nenhuma contradição. Ok? Essas contradições para mim são pontos bastante importantes, porque mostra para a gente se um par tem maior probabilidade de se movimentar em uma direção ou em outra. Ou seja, quando o caminho está cheio de obstáculos, tem essa resistência, depois tem outra, e etc. Isso acaba muitas vezes sendo um problema. Se nós olharmos para o EURUSD, não tem muitos obstáculos desse de queda, ok? Portanto, pode se manter a tendência de queda. No total, acredito que é bastante importante nós olharmos para o EURUSD através dessa ótica aqui, que é de um triângulo. Pelo menos até o momento, né? Nós temos aqui o início de uma tendência de alta, mas temos essa zona de resistência bastante importante aqui também, e no gráfico de 4 horas conseguimos observar essa outra resistência, esse topo duplo de 2 semanas aí, e essa linha de tendência de alta que passa primeiramente por aqui e agora por esse nível. Certo? Resumo, EURUSD, eu particularmente vejo em uma perspectiva de longo prazo, eu vejo mais indecisão, mais uma zona aí de conflitos de indecisão do que uma direção muito clara. Temos essa resistência, essa resistência, essa resistência, temos esse suporte, temos um outro suporte aqui embaixo. Enfim, não está uma zona muito clara para o EURUSD. Okay? Tem vários níveis aí conflituosos e por isso eu não tenho uma direção muito clara e apenas marcando os pontos que são zona de suporte e resistência. Temos GBP/USD. Aqui a situação está um pouco diferente. Se nós olharmos aqui no gráfico mensal, vamos identificar essa zona de suporte bastante clara e aqui funcionou como suporte novamente. Deu um falso rompimento e depois começou a subir. No gráfico semanal aparece exatamente a mesma coisa, né? Aqui foi uma zona de suporte bastante relevante e aqui suporte novamente. E no gráfico diário, isso aparece para a gente através dessa linha de tendência de queda muito bem definida, que foi rompida recentemente. O rompimento dessa linha de tendência de queda deu início a um movimento de alta, impulso, retração, novo impulso, nova retração e agora começou talvez um novo impulso. Temos uma direção de alta aí um pouco mais clara e com menos conflitos no GBP/USD, ok? E agora recentemente o mercado fez aqui esse canal de queda, né? Impulso, retração, novo impulso, e agora rompeu esse canal de queda e está mostrando para a gente possível movimento de alta. Acredito eu que ao longo dessa semana, que vai começar agora, do dia 15 ao dia 19 de junho de 2015, a tendência será predominantemente de alta. Ok? A partir daqui pode dar para a gente aí oportunidade de compra no GBP/USD. Não estou comprado, ok? Apenas deixar claro isso, não estou comprado, mas a direção que eu acredito é mais provável que funcione é a de alta. Esse nível foi uma zona de resistência importante, aqui também foi resistência, e esse mesmo nível pode vir a funcionar, já funcionou na verdade, né, como uma zona de suporte muito bem definido.
É muito legal quando acontece isso, quando uma zona de resistência transforma-se em suporte e a partir daí inicia um novo movimento. Portanto, se você tiver interesse, ou quem tiver interesse em negociar o GBP/USD, considere esses níveis que estão marcados. Ok? A linha de tendência foi rompida e agora temos inclusive tendência de alta no gráfico de uma hora, que se mostra para a gente mais ou menos dessa forma. Próximo, o USD/JPY. No gráfico mensal temos essa zona de resistência bastante clara, aqui foi resistência e aqui mostrando já a força de uma resistência também. Desde 2012 que o mercado começou a subir, né? Fez impulso, retração, novo impulso, retração e assim sucessivamente. É a primeira resistência realmente importante que o USD/JPY está enfrentando, certo? Essa aqui, tivemos essa resistência, tivemos essa resistência, tivemos essa resistência, inclusive essa aqui. Mas nenhuma delas foi tão importante quanto essa que o mercado acabou de tocar agora na zona de 124.00. No gráfico semanal, podemos identificar a tendência de alta, mas principalmente no gráfico diário, isso aqui é o ponto principal para essa semana, temos esse nível que anteriormente foi resistência no gráfico diário e agora já está se mostrando para a gente como uma zona possível ou potencial de suporte. Okay? Estou extremamente interessado nesse nível que aqui foi resistência e aqui não sabemos o que vai ser. Pode ser que funcione como suporte e dê um novo movimento de alta, ou pode ser que funcione, cujo rompimento pode dar para a gente aí oportunidade de venda. Ok? Mas o ponto principal de interesse é exatamente isso aí, por volta de 122.00. O USD/CAD eu falei, acho que no vídeo da semana passada, e falei também na sala de negociação da U-Trading, essa linha de tendência de queda, unindo esse ponto com esse ponto, o preço tocou aqui nesse ponto, no gráfico de 4 horas, formou um topo duplo, resistência, resistência, essa zona de suporte foi um nível bastante importante, o mercado deu aqui um rompimento, uma retração, ao longo dessa semana talvez dê pra gente um novo movimento de queda, é basicamente o que eu espero para o USD/CAD, ok? Temos essa linha aqui no gráfico de uma hora, vai dar pra gente ver. Temos essa linha de tendência de alta no gráfico de uma hora e é o meu ponto principal de referência para essa semana, cujo rompimento pode dar para a gente oportunidade de venda, até porque já temos aqui toda uma estrutura do mercado, né? Impulso, uma retração, talvez de novo impulso, uma nova retração e assim sucessivamente. Muito interessante a situação do USD/CAD. Ao DUSD, no gráfico mensal, podemos ver esse nível foi uma zona de suporte bastante importante. Esse mesmo nível agora funcionou como resistência já no gráfico mensal. Vai aparecer perfeitamente aí no gráfico semanal. A mesma coisa, aqui é suporte e aqui já funcionou como resistência jogando o preço para baixo. Ok? No gráfico diário conseguimos ver exatamente a mesma coisa. Tivemos impulso, retração, novo impulso, retração, novo impulso, retração e agora o mercado entrou nessa zona de lateralidade entre resistência e suporte. Para essa semana, importante considerar, eu particularmente acredito, importante considerar essa zona de suporte aqui e essa zona de resistência. Ok? Euro/GBP, se nós olharmos no gráfico mensal, tínhamos essa zona que aqui funcionou como resistência. Eu particularmente esperava que o mercado fosse respeitar esse nível como uma zona de suporte para possíveis oportunidades de compra, coisa que de fato até agora não aconteceu. Se nós olharmos no gráfico semanal e no gráfico diário, vamos ver que esse nível, que lá atrás foi uma zona bastante importante de resistência, agora não tem a menor relevância. Ok? O mercado rompeu para baixo, rompeu para cima, rompeu, enfim, para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo, rompeu para cima, rompeu para baixo, para cima, etc. Quando o mercado faz isso aqui, isso quer dizer que não existe, esse ponto que aqui atrás foi relevante, agora já não é mais importante de forma alguma. Até porque se fosse realmente importante, o mercado estaria respeitando, né? Pelo menos faria aqui o rompimento, tocava, caía, depois rompia lá em cima, voltava, tocava aqui, subia de novo. Mas não o que ele está fazendo aqui. Ok? Portanto, esse nível que aqui atrás, no gráfico mensal, foi bastante relevante, agora para mim já não tem tanta importância. O que realmente me interessa para o Euro/GBP ao longo dessa semana é essa resistência e essa zona de suporte. Isso falando em termos de longo prazo. Ok? Em termos de curto prazo, pode dar para a gente operações
de compra, de venda, pode dar para a gente aí em termos de day trade, pode sim nos dar oportunidades de negociação, certo? Mas considerando o todo dos períodos maiores, eu considero apenas essa zona de resistência ou essa zona de suporte, certo? Próximo, Euro AUD. Gráfico mensal, temos alguns níveis, né? Esse aqui foi um nível bastante relevante, mas está bastante longe. No gráfico semanal, temos um canal de queda, que vai dar para a gente ver também a partir do gráfico diário. Aqui, na verdade, o semanal fica um pouco melhor. Temos um canal de queda que aparece aí no gráfico semanal. Impulso, retração, novo impulso, encontrou suporte nesse nível, formou um fundo duplo que a gente pode ver por aqui. E no próprio gráfico diário, ele iniciou o rompimento, deu rompimento dessa linha de tendência de queda. Esse nível que aqui atrás foi resistência, espero que ao longo dessa semana funcione como suporte. E aí nós temos impulso, retração, um novo impulso, uma nova retração e talvez aqui, a partir daqui nos dê um novo impulso. Ok? É basicamente o que eu estou esperando para o Euro AUD. Euro JPY, no gráfico mensal, podemos identificar algumas linhas importantes. Aqui foi suporte, bastante importante em 2006. Aqui funcionou como resistência em 2014. Aqui foi um nível de resistência bastante importante, aqui foi suporte também. E aqui, logicamente, poderia ter funcionado, mas o mercado não chegou a tocar nesse nível. Portanto, são principalmente esses dois para o gráfico mensal. No gráfico semanal, nós temos esse nível que aqui atrás foi uma zona de suporte, aqui deu alguns falsos rompimentos e aqui voltou a ter importância que aparece perfeitamente no gráfico diário. Ok? Unindo essa resistência, temos aqui uma zona muito importante de resistência para o Euro JPY. Esse mesmo nível que funcionou como resistência desde janeiro de 2015, agora desse ano, pode vir a funcionar como suporte a partir desse nível. Se o mercado retrair para cá, pode dar para a gente oportunidade de compra. Ok? Se nós olharmos, traçarmos essa linha de tendência de alta, conseguimos ver como temos aqui uma possível confluência de fatores a partir desse nível para possíveis oportunidades de compra. Ok? CAD-JPY. No gráfico mensal, temos alguns níveis que vai aparecer também no gráfico semanal, perfeitamente. Essa zona de resistência, essa zona de suporte, suporte, suporte. Ok? No gráfico diário, isso aparece para a gente na forma essa estrutura do mercado. Impulso, lateralidade. Novo impulso, nova lateralidade. A partir daqui, eu particularmente espero que dê um novo impulso para depois uma nova lateralidade próxima desse nível aqui. Certo? Olhando para o gráfico de 4 horas, podemos observar essa lateralidade, né? O canal lateral, resistência, 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 suporte, 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 lateral. O mercado deu um rompimento e agora deu uma retração. A partir daqui pode ser que dê para a gente aí um novo movimento de alta. E é basicamente o que eu espero no CAD-JPY. Uma coisa, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que tudo que eu estou falando aqui é análise topos e fundos, suporte e resistência, enfim, tudo utilizando-se de price action, ok? Ou a própria ação do preço. Eu sempre falo isso, eu continuo falando. Logicamente é uma questão de escolha, mas eu nunca gostei muito, depois que eu comecei a entender a respeito de price action, comecei a entender a verdadeira natureza do movimento do mercado, eu joguei fora todos os indicadores. E isso foi bastante interessante porque a minha visão a respeito do mercado mudou bastante. Hoje eu não preciso mais enfim, aquele monte de indicadores, seta e etc. Não estou falando nada contra indicadores. Tem gente que negocia utilizando indicadores e etc. Mas é a minha forma de ver o mercado. Pelo menos para mim funciona muito bem dessa forma. Não precisa de muitos indicadores e a tela toda carregada. Por que eu falo isso? Porque os indicadores são apenas uma forma gráfica diferente, muitas vezes, de mostrar aquilo que o preço já está mostrando, certo? Então,
É bastante importante relembrar isso. Mas, cada um é livre, logicamente, para fazer como quiser. Certo? GBP JPY, que nós temos aqui, é uma zona muito interessante do gráfico mensal. Aqui atrás foi uma zona de suporte e aqui agora pode funcionar como resistência. Se nós olharmos no gráfico semanal, vai dar para a gente ver exatamente esse nível, aqui funcionando como suporte e aqui já funcionando como resistência. No gráfico diário aparece para a gente essa tendência de alta, aqui no semanal vai aparecer um pouco melhor, a tendência de alta, e nesse momento o preço atacando essa zona de resistência. Precisamos ver o que o mercado vai fazer de acordo aí com esse nível, o número redondo 192.00. Temos um canal de alta no gráfico de 4 horas e esse canal de alta no gráfico de 4 horas, juntamente com essa resistência do gráfico mensal, constituem os principais pontos de interesse para mim essa semana. Se a partir daqui o mercado romper o canal, talvez, pode ser uma boa oportunidade de venda, ok? Eu particularmente estou prestando atenção nisso. Se a partir desse nível o mercado continuar subindo, romper o número redondo 192.00, é possível que dê uma continuação da tendência de alta, o mercado continua subindo e talvez nos dê oportunidade de compra. Muito bem, vamos ver o próximo, AUD-NZD. No gráfico mensal, temos essa linha de tendência de queda que vai aparecer perfeitamente também no gráfico semanal. Unindo esse ponto com esse ponto, temos essa zona aqui que o preço está se aproximando. Coincidência ou não, esse nível também é uma zona de resistência que dá para a gente uma boa confluência de fatores a partir desse nível aqui, formando uma zona de resistência bastante importante. No gráfico diário isso aparece também, e inclusive o rompimento desse nível, que foi bastante claro com notícias que nós tivemos essa semana para o dólar neozelandês, certo? Então ele fez esse movimento de alta, talvez dê uma retração. A partir daqui eu estou interessado em possíveis oportunidades de compra para sair antes de tocar na linha de tendência de queda, uma vez que quando o preço se aproximar dessa linha de tendência de queda, eu não quero estar comprado de forma alguma. Ok? Então são dois pontos de interesse, essa resistência, ou a linha de tendência de queda, né, o que chegar primeiro, e esse nível que foi anteriormente uma zona de resistência, agora pode vir a funcionar como uma zona de suporte bastante relevante. Ao DCAD, no gráfico mensal, nós temos essa linha de tendência de queda unindo esse ponto com esse, e essa linha de tendência de alta unindo esse ponto com esse. Isso vai aparecer perfeitamente para a gente no gráfico semanal, ok? E podemos observar, inclusive, como o mercado deu o rompimento dessa linha de tendência de alta. E agora formou esse período aqui de lateralidade, formando para a gente praticamente aí um triângulo no gráfico semanal. No gráfico diário, isso aparece para a gente através dessa zona de suporte, formando aqui suporte, suporte, suporte. Ok? Particularmente estou aguardando que talvez o mercado dê o rompimento dessa zona de suporte para que eu possa entrar vendido. Mas, nesse momento nós não temos nada, precisamos apenas aguardar e ver o que o mercado vai nos dizer a respeito disso. Uma coisa que eu sempre falo também, eu já falei em vários vídeos, e eu continuo falando, a minha postura diante do mercado é sempre a postura de reação. O mercado anda na frente e eu ando atrás. Okay? O mercado dá o passo na frente e eu procuro dar o meu, acompanhando a direção onde o mercado está indo. Eu acredito que essa postura é bastante importante porque, enfim, o mercado acredito que é importante nós entendermos o nosso papel ou a nossa posição diante do mercado. Nós somos apenas um membro, ok? Talvez você tenha um grupo de traders, você negocie com 2, 3, 10, 50 pessoas, etc. Mesmo assim, é preciso entender a nossa posição diante do mercado. O mercado como um todo ele é muito maior do que qualquer indivíduo sozinho. Então, logicamente, é ele quem dita as regras. Todas as regras é ditada pela coletividade do mercado. E entender isso é extremamente importante porque nós vamos ver nosso papel e o nosso tamanho diante do mercado. Quando nós entendemos isso, nós abaixamos o nosso orgulho, ou pelo menos é importante fazer isso, né? Nós abaixamos o nosso orgulho e deixamos que o mercado ande na frente, que ele dita as regras. Não se trata de querer, muita gente, quando entra no mercado,
Inclusive eu já tive muitos momentos de eu tive uma posição negativa, eu fechei, achei que ia dar tudo certo, fiz a minha análise certinha e acabou dando errado. Perdi dinheiro. Logicamente isso gera na gente um sentimento enfim, de raiva, de tristeza, de vários tipos de sentimentos, né, os mais variados. E isso muitas vezes gera também aquele sentido de vingança, uma vez que nós podemos interpretar isso como que nós fomos atacados ou fomos prejudicados pelo mercado. Isso é muito mais comum ainda quando o mercado, nós entramos comprados, por exemplo, colocamos nosso stop loss certinho, colocamos nosso take profit e imediatamente depois, imaginamos uma situação, né? O mercado faz esse movimento de alta, dá uma retração, nós entramos comprado aqui. Stop loss aqui embaixo, take profit aqui em cima. Olha só se essa situação e vê se você não se identifica. O mercado começa a subir e você pensa, pô, vou ganhar muito dinheiro. Aí ele sobe mais um pouquinho e de repente ele faz assim, ó. Vem, pega seu stop loss, passa aqui um pouquinho o seu stop loss e depois ele faz lá em cima e sobe. Você olhando para a situação depois, você pensa, sacanagem, o mercado parece que isso é pessoal. Eu achei minha entrada aqui, ele veio, pegou meu stop loss aqui, passou 5 pips para baixo do meu stop loss, depois voltou lá em cima e pegou meu take profit. Essa situação aconteceu comigo muitas vezes e eventualmente acontece, ok? O mercado vem, tira a gente do mercado e depois ele segue o seu caminho. Isso aconteceu e acontece. O fato de você entender que o mercado é maior do que você, e o fato de você entender que não adianta lutar contra o mercado, revidar contra o mercado, essa ideia é extremamente importante, porque simplesmente não existe nada que possa ser feito nesse sentido. Então, entender a sua posição de ser um indivíduo e de ser menor e mais fraco do que o mercado e aceitar isso humildemente é extremamente importante. Porque quando acontecer isso, de vez em quando vai acontecer, seja você um trader novato ou seja você um trader profissional, isso eventualmente vai acontecer com você e acontece com todo mundo. Quando isso acontecer, você não pode se deixar levar pelo aquele sentimento de vingança. Agora, bom, aqui agora eu vou dobrar meu lote, vou comprar e etc, eu vou recuperar. Essa ideia de recuperar e de que agora eu vou mostrar que eu sou o cara, isso simplesmente não funciona. É um dos caminhos mais rápidos para você destruir a sua conta. Certo? Então, eu procuro, não é sempre que eu consigo, né, mas eu procuro deixar o meu orgulho de lado e aceitar que eu sou apenas mais um participante do mercado. Eu sou apenas mais um indivíduo e que o mercado como um todo é muito mais poderoso do que qualquer um de nós individualmente. E, portanto, aceitando isso, quando o mercado faz esse tipo de situação, ou quando o mercado pega o meu stop loss e depois movimenta no seu caminho, eu consigo entender que eu sou apenas um indivíduo e que o mercado continua sendo quem dita as regras. Esse tipo de mentalidade, inclusive a mentalidade de seguir o mercado, de não tentar andar na frente, né, tomar decisão, é extremamente importante e tem funcionado para mim. Okay? Não estou dizendo que você deva adotar o meu modo de pensar de forma alguma. Cada um escolhe o seu caminho, cada um faz da forma como achar que deve. Mas estou apenas te mostrando uma alternativa ao pensamento de vingança que geralmente as pessoas têm a respeito do mercado quando tomam encontra com esse tipo de situação, certo? Ou também aquela pessoa que olha, bom, aqui foi um suporte, então vai funcionar como suporte, eu já compro. Essa é uma postura que eu particularmente não adoto. Enfim, no final das contas, o que realmente interessa são os resultados no longo prazo. Nada é mais importante do que isso dentro do mercado, ok? Você pode entender muito a respeito de muitas coisas, você pode ter uma ideia muito importante, muito interessante, ser um bom teórico do mercado, mas absolutamente nada em termos de profissão, em termos de negócio, em termos de rentabilidade, absolutamente nada interessa mais do que os seus resultados no longo prazo. Certo? Essa é a minha visão. Eu estudo bastante o mercado, já estudei muito, né?
já estudei muito, já estudei mais do que estudo agora. Eu acredito que é extremamente importante. Mas uma outra coisa que eu continuo vendo, principalmente em quem está começando dentro do mercado, isso aqui é uma coisa importante, é a pessoa deslumbrado com a possível oportunidade de ganhar muito dinheiro, de ficar rico e etc., deslumbrado com o potencial total do mercado, a pessoa estuda muito, procura muito conhecer, e isso é extremamente nobre, isso é muito bom. Se você está estudando muito a respeito do mercado, como eu passava inicialmente horas por dia lendo fórum, procurando tudo que eu queria, que eu achava que poderia ser importante, fazendo cursos, gastei alguns milhares de reais em cursos. Tudo isso é muito importante, mas não pode se perder o sentido disso tudo. Qual é o objetivo disso tudo? Ok? Porque muitas vezes a pessoa adquire um grande conhecimento, mas nesse processo de adquirir esse conhecimento, de aprender tanto a respeito do mercado, de ler todos os tipos de teorias e se tornar um grande analista, a pessoa pode acabar perdendo o foco do que realmente interessa, que é ação. Nada do que você estudar vai fazer sentido se você não aplicar. E eu falo isso porque eu recebo alguns e-mails, eu recebo muitos e-mails todos os dias, mas alguns e-mails vêm de pessoas que têm um conhecimento muito grande a respeito do mercado. A pessoa entende de uma grande variedade de coisas e faz todo tipo de análise, mas quando se trata de resultados, a pessoa acaba ficando iludido. Não é exatamente iludido a palavra, mas acaba ficando preso dentro desse círculo vicioso, estuda, melhora, estuda de novo, se aperfeiçoa e aprende uma nova técnica, etc., e conhece muito, mas não traduz isso em ação, não traduz isso em pips, em dinheiro. Eu acredito que é importante chamar a atenção para esse fato, porque eu tenho visto isso acontecer não somente dentro do mercado, mas em praticamente todos os ramos de negócios que eu tenho visto. Ok? Inclusive, eu conheço uma pessoa que ele planeja, eu vou citar aqui, né? Ele planeja desenvolver o seu negócio. E sempre existe um curso a ser feito antes de dar continuidade àquele negócio. Sempre existe um material a estudar, sempre existe alguma coisa a ser feita antes de tomar ação. Eu particularmente acredito que a ação é a parte mais importante do planejamento. Planeje e depois vá para a ação. Não se deixe ficar preso nesse círculo de planejar, estudar, planejar, estudar e etc. E ficar somente nisso. Ok? Eu falo isso porque realmente eu acredito que é bastante importante. Vamos para o próximo par, ao DJPY, gráfico mensal, linha de tendência de queda e linha de tendência de alta, aparece também no gráfico semanal para a gente, formando um triângulo, ok? Aparece aqui um triângulo aí no gráfico mensal e que também aparece no gráfico semanal. No gráfico diário, podemos observar como, primeiramente, o preço acabou de tocar na zona de suporte e a partir dessa zona de suporte ele deu um movimento de alta. Esse nível aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi resistência e aqui funcionando já como suporte. Portanto, a direção para esse par, por dois motivos, ela é de alta. Eu particularmente acredito. Tocou na linha de tendência de alta e começou a subir. E 2, o mercado está do lado de cima dessa zona extremamente importante para o DJPY. Ok? Então, a partir daqui, eu espero que o mercado faça um movimento de alta. Não estou comprado. Os meus critérios para compra ainda não se concretizaram, mas ao longo dessa semana estou interessado principalmente nesse ponto de interesse que o mercado acabou de tocar aí na quinta-feira, na quinta e na sexta, e nessa zona de resistência aqui em cima. Eu quero ver o que o preço vai fazer próximo desse nível. Certo? Euro NZD. Gráfico mensal, temos essa zona de suporte bastante importante. Gráfico semanal que aparece, principalmente esse nível aqui atrás. Foi uma zona de suporte, aqui foi resistência, aqui foi suporte e aqui funcionando como resistência. Isso também aparece para a gente no gráfico diário. Ok? Aqui esse nível foi resistência. Nós tínhamos a linha de tendência de queda e o mercado começou o rompimento. Estou particularmente interessado
em como o mercado vai reagir a partir desse nível. Essa zona de resistência é bastante importante, por volta de 1.61, 1.6200 é um número redondo aí, ou entre 100 pips, né? Temos uma faixa de 100 pips entre 1.6100 e 1.6200, ok? Depois de todo esse movimento de alta, eu não ficaria surpreso se o mercado desse uma retração, desse uma corrigida talvez, mas isso ainda precisamos ver o que o mercado vai fazer. EuroCAD no gráfico mensal, nada muito relevante, que dá para a gente ver aqui pelo gráfico semanal também. Temos essa linha de tendência, esse canal de queda, né? Impulso, retração, novo impulso, retração, novo impulso. Aqui temos uma lateralidade, rompimento para baixo, agora uma retração. No gráfico diário isso aparece para a gente perfeitamente. Esse canal de queda aparece aqui. E temos também essa linha de tendência de alta. Eu falei desse par ontem, na aula que nós tivemos na U-Trading, ao meio-dia. Eu falei desse par no sentido de que nós temos uma situação de contradição. Temos um canal de queda no gráfico diário, ok? Esse canal de queda aqui que dá para a gente ver. E no gráfico de 4 horas, temos um canal de alta. Certo? E aí as pessoas perguntam, mas então, bom, qual desses então nós devemos seguir? A resposta é, eu não sei. Enfim, depende logicamente do seu sistema de negociação, aquilo que você está buscando dentro do mercado. Em situações de contradição, muitas vezes é interessante nós simplesmente deixar a oportunidade passar. Ok? Isso é uma situação bastante comum dentro do mercado, onde nós temos contradições. Muitas vezes um período está subindo, em um período no gráfico diário, por exemplo, no gráfico de 4 horas, tendência de alta, no gráfico diário, tendência de queda. Essa contradição é muito comum. E você precisa saber antecipadamente o que você vai fazer quando esse tipo de situação acontecer dentro do mercado. Por quê? Para que você não tenha que tomar decisão na hora. Okay? Eu, particularmente, não negocio contradições. Se temos uma contradição como essa, um canal de queda no gráfico diário e um canal de alta no gráfico de 4 horas, eu espero que a contradição deixe de existir. Isso é a minha forma de olhar para o mercado. Okay? Contradição é uma situação bastante comum e eu prefiro deixar a oportunidade passar do que entrar em oportunidades meia boca, né? Mais ou menos. Vamos ver o próximo. NZD-JPY. No gráfico mensal temos essa zona de resistência que está longe ainda, né? Temos esse ponto que já foi uma zona de resistência. No gráfico semanal temos essa linha de tendência de queda de alta que o mercado começou a rompimento. E no gráfico diário isso aparece para a gente aqui um fundo duplo e o mercado agora deu o rompimento dessa linha de tendência de alta. Pontos de interesse. Bom, esse nível que aqui atrás, isso aqui eu na verdade não marquei. Aqui atrás foi uma zona de suporte, pode vir a funcionar como resistência e, logicamente, essa zona de suporte aqui embaixo, que é bastante relevante. Próximo, NZD-USD, no gráfico mensal, temos um topo duplo, dá para a gente ver aqui perfeitamente, resistência e resistência. No próprio gráfico semanal, nós tivemos, dá para a gente ver aqui também, né, o topo duplo, mas nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de alta, certo? Unindo esses dois pontos, temos a linha, o mercado deu um rompimento, uma lateralidade, depois continuou caindo. No gráfico diário, nós conseguimos observar uma linha de tendência de queda, na verdade isso aqui é um canal de queda no gráfico diário, extremamente importante. E inclusive no próprio gráfico diário o mercado retomou a tendência de queda a partir desse nível 0,7100, que é um nível de suporte bastante importante, deixa eu mostrar para você. Aqui atrás, um nível de suporte bastante importante e a partir daqui o mercado começou o rompimento desse nível, ok? Então, o mercado está rompendo suportes, o que indica possível movimento de queda. Eu, particularmente, não estou interessado em vender nesse fundo. Depois de todo esse movimento de queda, não quero vender aqui embaixo. Eu espero uma retração para que talvez eu possa procurar alguma oportunidade de venda. Mas nesse momento, eu estou de fora. Próximo par, NZD-CAD, no gráfico mensal, temos essa resistência, extremamente importante. No gráfico semanal, tínhamos essa linha de tendência de alta, unindo esse ponto com esse ponto.
E agora o mercado iniciou o rompimento, principalmente esse nível aqui é extremamente relevante, essa zona horizontal. E no gráfico diário, bom, estamos vendo claramente como o mercado está atacando esse nível de suporte. Aqui foi suporte, aqui pode dar para a gente aí. Se o mercado romper, pode significar a continuação do movimento de queda. De qualquer forma, o ponto mais interessante para essa semana é exatamente esse nível, por volta de 0,8600, que é o número redondo. Ok? GBP NZD. Gráfico diário, temos essa mega resistência. Aqui foi resistência, aqui foi, faltou um pouco, né? Agora o mercado rompeu esse nível. Se nós olharmos no gráfico mensal, vamos ver como nós temos uma linha de tendência de queda que ainda está bastante longe, dá para subir muitos pips. E no gráfico semanal, essa resistência. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, aqui foi resistência, e agora o mercado rompeu esse nível. Espero que o mercado dê uma retração para que a partir desse nível eu possa comprar, uma vez que aqui atrás foi uma zona de resistência e agora pode vir a funcionar como uma zona de suporte no GBP NZD. Isso aparece perfeitamente para a gente no gráfico diário. Okay? Resistência, e a partir daqui pode dar para a gente oportunidade de compra nesse nível. Próximo, GBP CAD. Gráfico mensal, temos esse nível aí bastante importante, que aparece também no gráfico semanal, como sendo essa zona de resistência aqui. No gráfico diário, temos tendência de alta e mais uma contradição. Isso é extremamente normal. Tá? Essa resistência no gráfico semanal e a linha de tendência de alta. Não quero entrar comprado contra a resistência, também não quero entrar vendido contra o suporte. De qualquer forma, ainda temos mais espaço para caída do que para movimento de alta. Certo? Então, pontos para essa semana, podemos até olhar para H4 e vamos identificar aqui uma zona de resistência bastante importante e identificamos também essa outra zona de suporte aqui embaixo. Certo? Aqui sendo suporte, aqui resistência, resistência, resistência e, enfim, pode funcionar como resistência. Temos então uma lateralidade em H4. Esses são os meus pontos principais para essa semana. E por último, GBP/AUD. No gráfico mensal aparece essa zona de resistência, que eu vou mostrar aqui no gráfico semanal um pouco melhor. Aqui foi resistência, lá atrás foi resistência e agora temos toda uma zona de resistência para o GBP/AUD. No gráfico diário aparece para a gente esse topo duplo aqui, resistência, aqui funcionou como resistência, o mercado parece estar rompendo, mas é preciso lembrar que toda essa zona é uma zona de resistência, ok? Todo esse espaço aqui é um espaço de resistência pelos períodos maiores. Eu não quero entrar comprado nesse momento porque é uma zona de resistência e não se compra em resistência. Certo? Muito bem, falamos de todos os pares, esse vídeo ficou enorme, mas acredito que é bastante informativo. O meu objetivo, como sempre, é trazer material que seja útil a você. Eu entendo o valor do seu tempo e de forma alguma acredito que eu tenho o direito de fazer você perder o seu tempo escutando conversa que não faz sentido. Certo? Eu te recomendo que, se você não está inscrito no canal do YouTube, inscreva-se, porque toda semana eu posto vídeo, eventualmente eu coloco algum outro vídeo diferente, mas todo final de semana eu coloco um vídeo parecido com esse, onde eu falo dos pontos principais de interesse e trago um pouco aí do que eu estou vendo dentro do mercado. Agora também estou trazendo os resultados do canal de análises. Essa semana nós fechamos em 4,02%, ok? Conforme eu já mostrei para você no começo do vídeo, todas essas operações estão gravadas, foram faladas com antecedência. A semana passada nós tivemos 4,04%. Olha que coisa interessante. A semana passada foram 3 operações que deram esse valor, e essa semana foi 6 operações que deram esse valor. Semana passada nós não tivemos nenhuma operação negativa no canal de análises, e essa semana nós tivemos 6 operações, das quais 5 foram positivas e uma foi negativa no STJPY. Ok? Inscreva-se no canal. Se você não conhece o meu blog, eu te convido a visitá-lo. Deixa eu colocar aqui o link para você. Esse aí é o endereço, ok? diariofxonline.blogspot.com. Entra lá, tem bastante material, inclusive esse vídeo vai ser postado lá também. E na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns links bastante úteis, como por exemplo o meu e-mail, que eu vou colocar aqui também.
contato@diariodefforexonline.com. Certo? Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Qualquer dúvida pode me contatar. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, fique com Deus e até mais.